Covid e memória. Desde o início da pandemia, a gente sabe que existe comprometimento cognitivo nos pacientes recuperados de Covid, mas e hoje, 3 anos após o início dos casos de Covid? O que sabemos de mais importante a respeito disso? A importância do tema é indiscutível, mas é muito difícil para a gente dizer, por exemplo, qual a porcentagem de pacientes recuperados de Covid que vão ter problemas cognitivos. A gente tem diferenças entre a exigência do dia a dia da pessoa, então pessoas que exigem mais do seu intelectual vão perceber mais facilmente problemas leves do que um trabalhador braçal, por exemplo. A gente tem também ondas diferentes, com características diferentes das doenças, populações diferentes. Então, não é fácil a gente determinar nem números simples sobre essa condição, mas vale destacar: baterias de estudo neuropsicológico em grupos de pacientes acometidos mostraram uma diferença significativa de desempenho de memória, atenção, execução e outros domínios da cognição em pacientes recuperados de Covid versus os que nunca foram acometidos. Ou seja, o acometimento cerebral do Covid, ele não costuma ser grave, mas ele é muito maior do que a quantidade de pessoas que se queixam dos problemas. E quem pode ser acometido? Os estudos mostram que os preditores de acometimento cerebral no Covid são principalmente a gravidade do caso e a presença de anosmia, a perda do olfato. Na minha prática, eu vejo uma relação mais indireta da gravidade do caso. São pessoas que ficaram internadas em UTI, tiveram uma condição clínica grave, foram submetidas à ventilação mecânica, anestésicos, falta de oxigênio durante muito tempo. Então há muitos fatores de confusão. Na minha opinião, para pessoas de casos leves principalmente, a perda do olfato parece ser um preditor importante de acometimento cerebral. E quais os problemas de memória, quais os problemas cognitivos que essas pessoas apresentam? Os estudos levantaram principalmente problemas relacionados à atenção, disfunção executiva, que é a capacidade de realizar tarefas, linguagem e memória. Acontece que na minha prática, alguns desses acometimentos parecem ser diretamente relacionados ao Covid e outros indiretos, como eu falei anteriormente. O que mais chama a atenção, na minha opinião, o déficit de linguagem e a amnésia episódica. A pessoa tem dificuldade de lembrar nomes, não nomes de conhecidos recentes, nomes de coisas comuns, objetos, coisas que ela já sabe. E alguns têm dificuldade de organizar, de trabalhar com um aplicativo que ele já sabia mexer, executar tarefas que eram fáceis de se fazer antigamente. Já os outros, como déficit de atenção, memória, parecem, na minha opinião, estar relacionados a problemas indiretos, também causados pelo Covid, como ansiedade, distúrbios do sono ou outros transtornos emocionais. Em relação ao tratamento, o que pode ser feito por esses pacientes? Não existe um tratamento específico eficaz para os distúrbios cognitivos relacionados ao Covid. No entanto, a gente pode identificar sim aqueles fatores indiretos que pioram esses sintomas, como distúrbios do sono, distúrbios emocionais, ansiedade, depressão, distúrbios clínicos gerais, nutricionais, identificar e tratar esses fatores. E em relação aos problemas específicos, como o da linguagem que eu falei, o que deve se fazer é um treino direcionado para cada caso de paciente.